Doutor, uma panorâmica aí, que tem alguns jogadores da EME, outros que não participaram do treino de hoje e tem essa preocupação para esse jogo de quarta. Verdade, o principal desfalque nosso hoje é o Jailson, o goleiro, né? Ele sofreu um estiramento na região anterior da coxa direita durante o jogo e hoje tratou pela manhã e seguiu para fazer exame agora às 11 horas. A gente está esperando só o resultado do exame para que a gente possa estadiar a lesão e definir um prognóstico de retorno. Só para confirmando, para esse jogo, doutor, ele está fora? O Jailson está fora. Outros dois atletas que não participaram do treinamento, no caso o João Marcos, que até mostrou problema, e o Samuel. Esses dois atletas, dá para dizer se ele está fora, se eles têm condições de viajar já para Porto Alegre? O João Marcos sofreu um pisão no pé, assim como o Magno Alves sofreu na mão, ele sofreu um pisão no pé com a formação de um edema, um inchaço. Mas nada sério, ele foi poupado hoje mais para poder permitir um pouco a involução desse edema, mas ele está liberado junto com o grupo. O Samuel não, o Samuel é que ele fez dentro da programação, apresenta aí já mais de 90% da recuperação do entorse de tornozelo e a gente combinou com a comissão que a gente faria testes de campo hoje, porque dor residual, um pouquinho de dor sempre quem vem de lesão de tornozelo continua apresentando, o resto a gente saber se essa dor é ou não limitante para ele. Então a gente programou testes básicos de campo junto com o fisioterapeuta e um quadrado reduzido com o Heverson, ele apresentou boa evolução, mas a gente precisa testar ele em testes mais avançados. Ficou combinado então que hoje à tarde fariam testes de campo mais avançados, com chuteira, para que ele mostre ou não algum fator limitante que possa impedir para a viagem. Por enquanto a gente segue como dúvida ainda. Doutor, o Nicão tinha um problema na coxa e hoje ele não participou do treinamento. Preocupa? Ou ele segue naquela mesma situação que sexta não treinou, né? Só para dar uma tranquilizada, mas jogou no sábado? A gente fez um planejamento também junto com a comissão técnica, Nicão e Eduardo, por vir apresentando uma fadiga muscular. Então a gente combina que alguns turnos eles não participam do treino como forma de poupar, mas ambos estão liberados para seguir com o grupo. Doutor, e o Magno Alves, como é que vai ser a participação dele no jogo? Magno Alves normal, veja que assim, o que assustou a gente bastante no início foi no primeiro atendimento que eu já dei na borda do campo, ele já tinha um edema muito volumoso na mão e essas coisas ou acontecem porque pega num vaso ou porque fratura. Então, a princípio, como ele tinha uma dificuldade de movimentação e a dor é muito intensa, a gente ainda chegou a cogitar a possibilidade de haver uma fratura, mas graças a Deus os exames mostraram que foi só, na verdade, porque rompeu um vaso com a pisada e ele fez um hematoma muito grande, aquele hematoma estava limitando inclusive os movimentos pela pressão. Por isso que assustou um pouco a gente, mas já no fim do jogo, no vestiário, quando ele já estava mais calmo e o edema já tinha reduzido um pouquinho após a medicação, a gente já quase que descartou a fratura totalmente e o exame, assim que chegamos, fizemos o exame já. Então ele segue normalmente, isso aí não vai ser fator limitante para ele. A última vez que o senhor veio aqui... Só um instante, então inclusive ele não vai precisar, porque no treino a gente vê ele sem proteção nenhuma, né? Ele vai precisar usar proteção no jogo? Não, na verdade o jogo é quarta-feira ainda, às 10 da noite, então ele tem 48 horas ainda pelo menos para ter uma redução daquele edema, acredito que ele vá sem proteção nenhuma. Na última vez que você veio aqui, o senhor falou da situação do Souza e do Assisinho que estavam em fase final de transição, o Assisinho ainda um pouco mais demorado. Esses dois atletas já estão treinando normalmente, já estão liberados? Como ambos apresentam situações crônicas, a gente nem fala em liberados, porque eles precisam fazer manutenção diária. O Assisinho e Souza fazem manutenção pré-treino diariamente, né? Mas ambos mostram uma evolução bastante satisfatória. Como é que tá o Leandro Brasília? Leandro Brasília, que nem treina no tarde. Leandro Brasília vinha na mesma situação do Assis, só que teve a infelicidade de ter um estiramento da panturrilha, um estiramento grau 1. Então ele agora está se recuperando da panturrilha. O foco deixou até de ser o pubis, embora ele continue fazendo manutenção para isso, mas já fizemos exames de controle no final de semana e muito boa evolução e ele inicia a transição já agora, nessa semana.